e sujeitos geógrafos. Além disso, gostaria de lembrar, porque o Chico falou a respeito, que o departamento está realizando desde o semestre passado o colóquio do departamento uma vez por semana, e o próximo, que nós contamos com a presença de todos vocês, vai ser no dia 23 de outubro, às 19h30, e o professor Antônio Carlos Moraes vai apresentar a sua pesquisa, reflexão sobre as bases da formação territorial do Brasil. A palavra volta ao professor Milton Santos, por favor. Eu creio que as coisas se passaram como eu havia previsto. Eu apenas não sei como encaminhar as respostas, se a partir de uma reflexão mais geral, mas tenho medo de que a discussão se esgarce, se perca, ou através de respostas individuais, e tenho medo de ultrapassar os objetivos que tenho quando discuto a questão da geografia. A última palavra de Dieter, todavia, me trouxe um grande alento, quando ele disse: o que nós temos que discutir é o manifesto contra o trabalho, e não o manifesto do papel ativo da geografia. É exatamente isso que me assusta. O que me assusta na atitude explícita ou implícita que tem tomado o debate geográfico. Isto é, eu posso discutir a respeito não da geografia, que não é o tema central, equivocadamente não foi, mas não é. Eu posso discutir sobre qualquer coisa, a pretexto de substituir o trabalho intelectual. Daí a minha expressão de indolência epistemológica. Eu não usei a palavra preguiça epistemológica, é uma doença da qual esta tarde permitiu verificar os enfermos. A preguiça de enfrentar a questão central da disciplina, que é saber o que fazemos. E não trabalhar apenas com aproximações, com generalizações, com afirmações externas ao tema central, como externas foram algumas observações inteligentes a respeito desse manifesto. Esse manifesto não começa aqui e não termina aqui. Esse manifesto ele resulta, em grande parte, de um trabalho que é feito há anos e anos e que tem uma busca que é clara, inclusive a busca das palavras, como algo de consecutivo à busca das ideias, que pretendem ser conceitos. Fugir desse debate é fugir ao centro de uma discussão que possa frutificar. Não o digo para defender a mim mesmo, não se trata disso. E trata-se de convocar a disciplina para debater-se ela própria, disciplina. Esse debate se fará de redor do objeto da disciplina.
O debate sobre a sociedade em geral, ele é central. Mas não é disso que se está tratando. De que se está tratando do debate de um aspecto, de uma parte, de uma instância da sociedade. A totalidade não pode ser tratada de forma nua ou cega. Ela tem que encontrar a sua manifestação empírica, e é por isso que não se separa o fenomenológico do ontológico. É a busca da não separação entre o que as coisas são e o que elas, e a forma como elas se dão a olhar, que constitui o centro mesmo da preocupação, digamos, da produção das ideias sobre a realidade. Da mesma maneira que a discussão de se é estrutural ou deixa de ser estruturalista é uma discussão, me permitam dizer, boba, porque não conduz a parte nenhuma, exceto se tomassem como ponto de partida estruturas fixadas, congeladas, coisa que nos anos 50 Maximilian Schor já havia denunciado como inaceitável, mas que foi renovado na discussão da geografia brasileira, um momento de grande pobreza dessa discussão, o de apontar aqui e ali funcionalistas, estruturalistas, em vez de, a partir da realidade, encontrar estrutura e processo, função e forma. Porque sem a visão do funcional, não vejo como a totalidade se dá nos lugares. E corro o risco de trabalhar com uma totalidade vazia. É evidente que o que eu estou dizendo pode sorrir a algumas pessoas como algo de impenetrável, mas é exatamente porque os estudantes de geografia, em grande parte, e os professores também, são animados a não ler o que se escreve dentro da disciplina, o que reduz a possibilidade de um debate digno desse nome. Essa moleza do debate acadêmico no Brasil e na geografia também, que resulta dessa dificuldade para aceitar a disciplina como algo que merece ser lido. Do que eu vi aqui esta tarde, cheguei à conclusão de que o esforço feito, não nesses 20 anos em que estou aqui, mas em muito mais, foi inútil, já que houve claramente reclamação a respeito de desenvolvimentos que estão claramente explicitados no que está escrito, publicado, divulgado. Mas aqui o debate tome o ar de uma defesa, porque não acredito que ninguém tivesse a intenção de fazer um ataque. O que apenas reivindico é que o debate se faça. O debate se faça sobre aquilo que se propõe debate, não sobre outra coisa. De que serve chegar aqui e explicar como a sociedade é? Apenas. O que eu quero é saber explicar, a partir do meu cantinho disciplinar, o que a sociedade como um todo é. Como é que se dá o processo da mudança social, para poder, então, influenciar, primeiro pela ideia, certamente, e eventualmente pela ação, o curso da história. E aqui eu quero chamar a atenção também para uma distinção que me parece central
entre enunciar problemas e enfrentar problemas teóricos, epistemológicos. É muito fácil enunciar. Aliás, 90% das dissertações e teses que a gente lê começam e terminam por enunciados de problemas, mas não pela discussão. Há, em certos casos, até muito menos, há apenas o anúncio dos problemas, sem o enunciado. Na maioria dos casos, há o enunciado, mas o problema ele próprio não deixa de ser tratado. Essa leveza, essa ligeireza, outra vez, com a qual a nossa disciplina é tratada fora dela, e por que não ser assim, se dentro dela também ela é tratada com essa ligeireza? É por isso que eu temo pelo futuro da disciplina. Em virtude dessa recusa a uma discussão aprofundada, em virtude dessa atitude de afastar o debate tal como é proposto, para propor a volta a uma discussão geral, na qual o homem que está viajando de ônibus pode também participar. Esse veso jornalístico com o qual escrevemos a maior parte dos nossos trabalhos e que retira à disciplina a possibilidade de um debate que se torna exclusivo de alguns entre os geógrafos, mas que não se torna uma marca comum a todos os que se formam na geografia. Esse ponto de vista me vem do fato de que, professor aqui nesta casa, que é o mais importante centro de estudos geográficos do Brasil, tive a oportunidade, por vários anos sucessivos, de perguntar a alunos de pós-graduação o que consideravam ser a sua disciplina, sem obter resposta. Se obter resposta, essa resposta não lhes é fornecida durante os cursos, exatamente por isso. Porque a recusa de enfrentar o objeto da geografia e o apelo a que se façam outros tipos de investigação e a sugestão eloquentemente produzida para que se abandone o tratamento sério da questão central que é a nossa nesta casa, isto é, a sociedade vista através de um dos seus aspectos, o espaço. O espaço é o território usado. Houve várias observações aqui a respeito dessa expressão. E houve também uma tentativa de anatemizar o uso dos adjetivos. Mas quem, na história da produção das ideias, encontrou ao mesmo tempo ideias e palavras? As palavras, já dizia o Kant, são trabalho dos discípulos. Os mestres encontram as ideias. Os mestres funcionam com o arsenal de vocábulos presente em um dado momento da história, da disciplina e do seu país. E cada expressão tem como conteúdo o próprio debate da disciplina. Território usado como contraposição a território. A geografia, durante muito tempo, trabalhou com a ideia de território. A proposta que trouxemos é de que não seja o território em si que constitua o conceito, um dos conceitos do sistema
de conceitos capazes de produzir uma teoria, mas o território usado num dado momento presente. E quem leu outras coisas do mesmo autor sabe que a noção de ação no seu espírito é algo que não se separa da noção de presente. Não há ação passada, não há ação futura, só há ação presente. O território usado é o território do presente. O que se quer dizer com isso? É que o território de que se fala é aquele considerado com a presença das ações humanas, através de instituições, empresas, pessoas, grupos sociais, o que for. E é evidente que as frases, jamais frase alguma conteve a multiplicidade de ideias que um autor possa ter alcançado. Isso não existe. Essa reclamação de que esta frase ou tal outra frase não diz tudo, ela sugere uma caricatura do próprio processo de redação, que é indispensavelmente um processo no qual o autor escolhe algumas frases, porque não pode usar todas. E ele supõe que o autor, o leitor advertido e não preguiçoso, vai encontrar em outro lugar exatamente o significado das palavras. Porque cada palavra tem, no discurso teórico, um lugar preciso. Sem essa precisão, não há teoria possível de fazer-se. E sem essa precisão, não há discussão honesta possível. A discussão honesta entre pessoas do domínio intelectual é apenas possível se claramente exprimo. Antes, o que pretendo propor, não posso esconder no discurso fato. Se eu quero que a discussão seja séria e não fátua, como tantas vezes acontece. Então, a questão da produção dos conceitos que juntos produzem uma teorização indispensável para buscar entender a realidade. E aqui nós estamos na faculdade de geografia, e quem não vier aqui para estudar geografia, estudar ensinando ou estudar estudando, está faltando com o seu dever para com a universidade, para com a sociedade. O nosso primeiro dever de correção intelectual e também moral é essa subordinação do nosso trabalho ao objetivo que declaramos ser o nosso. Não podemos declarar uma coisa e fazer outra. E, sobretudo, não podemos declarar uma coisa e fazer nada, como tantas vezes acontece. A questão do método não tem que ver com a questão da metodologia. A metodologia, ela é uma camisa de força. É uma extremidade, a extremidade mais extrema. Mas a questão do método, ela é central. Ela é central porque é ela que coloca as questões. As questões a quê? A realidade. Mas que realidade? Toda a realidade. Ou será um aspecto da realidade que elegemos para
que privilegiamos para o nosso escrutínio intelectual. O método tem a centralidade das disciplinas e é por isso que ele evolui com a história. Não quero citar o meu próprio exemplo, mas tive a sorte de viver muito, o que me permitiu mudar frequentemente ao longo da vida. Os livros que me fizeram a honra de citar aqui mostram que o método que primeiro propus não é o método que por último propus, porque eu havia próprio mudado, mas sobretudo o mundo havia mudado. E como não pretendo ser um filósofo, aliás, duvido que os filósofos possam nos ajudar nas circunstâncias atuais do mundo a fazer progredir a disciplina, o que me cabia era produzir algo que pudesse fazer avançar a disciplina. Avançar a disciplina para quê? Para permitir que discutamos com outros, para permitir que discutamos com a sociedade, para permitir que ofereçamos a nossa contribuição ao conhecimento do mundo como um todo. O espaço geográfico é, pois, uma totalidade menor. Nós sabemos todos que há a grande totalidade, que é o universo, e há totalidades menores, que são, por exemplo, a totalidade do espaço geográfico. Essa totalidade do espaço geográfico que não pode, no nosso trabalho, se reduzir a um anúncio, nem a um enunciado. Ela exige proposições intelectuais, não um conceito separado, mas um conjunto de conceitos que formem sistema, isto é, que uns sustentem os outros, que uns dependam dos outros, que uns, de alguma forma, generem os outros a partir de uma decisão intelectual prévia, isto é, a da escolha do objeto com o qual estamos tratando, que é o nosso primeiro dever com o nosso leitor, o nosso ouvinte, o nosso aluno, é claramente exprimir a nossa posição intelectual, porque esse é o nosso trabalho, inclusive o nosso trabalho político, primeiro intelectual. É isso que me parece ser o trabalho que os geógrafos precisam fazer, e esse é o trabalho que muitos geógrafos já fazem. Esse é o trabalho que devemos aprender para ensinar, de forma que não forneçamos aos nossos alunos discursos apenas, enunciados apenas. Isso é criminoso em relação aos estudantes. Tanto fugir do tema é criminoso em relação aos estudantes, quanto não lhes apresentar de modo claro qual é o objeto de que estamos tratando. Por contrário, podemos dizer a todos os outros: trato de tudo, porque não trato de nada. E se torna muito fácil a crítica quando se parte de coisa nenhuma. Posições. Eu imagino que o senhor tem algo a dizer. Eu vou lhe deixar dizer. Se não tem algo a dizer, ouça religiosamente o que estou dizendo, porque esse é o seu trabalho. Da mesma maneira que eu estou dizendo as coisas religiosamente, o seu trabalho é ouvi-las religiosamente. Vou sair.
trata na vida acadêmica é exatamente de exercer um caminhar intelectual. É isso que nós fazemos. Esse caminhar intelectual é cheio de tropeços, e é por isso que devemos ter a coragem de ser sozinhos. Jamais reclamei apoio e solidariedades. Por sorte, o fato de não pertencer a nenhuma oligarquia intelectual, nem na universidade, nem na cidade, é certamente para mim uma vantagem, porque não tenho que ouvir ninguém quando tenho que dar uma opinião. Esse caminhar intelectual é também ter a coragem de abandonar as posições, de abrir-se ao debate, de aceitar a crítica. É evidente que aceitar a crítica a gente faz de diversas maneiras. Uma é aceitando, a outra dizendo que não aceita para aceitar depois. É a mesma coisa. Não importa se posso ter um movimento de humor que me leva, diante de uma crítica, a reagir um tanto ou quanto a gastar. A questão não é estar aí, porque o trabalho intelectual não é dado de um momento, é um processo. Como diria o nosso grande luminar, Inácio Rangel. Então, esse caminhar intelectual que necessita de um diálogo, e o que reclama é a ausência desse diálogo, que aliás é um dos dramas da atividade intelectual brasileira, este amolecimento do trabalho intelectual, essa incapacidade de um debate mais sério, esta fragilidade com a qual as discussões quase todas se dão. Não sei se tem uma outra coisa que eu possa discutir de modo mais preciso. Essa coisa que a Armin levantou de subestimação da natureza, eu não sei se houve essa subestimação. Eu diria apenas que, possivelmente, no plano mundial, um dos últimos a enfrentar de forma razoável os dois campos da geografia terá sido o meu mestre Jean Tricard. No plano brasileiro, talvez Assis Absalberg. Mas é só. Quem na geografia humana se aventura a um debate não arriscado nos chamados temas da chamada geografia física e vice-versa? Mas quando me refiro à questão dos objetos, eu creio que aí se encontra uma possibilidade de trabalhar não a geografia física, eu sou incapaz de fazê-lo, já fui capaz de fazê-lo há 50 anos atrás, hoje não sou mais, porque com a globalização, a valorização dos objetos e a valorização da natureza que definem a natureza para as ciências sociais, e acredito que a geografia física é uma ciência social. A geografia física não é uma ciência natural, é uma ciência social. Se ela quer valorizar as coisas ditas naturais segundo um valor social, e eu acho que é essa que é a questão central, neste caso, quando proponho esse debate sobre o sistema de objetos, eu estou oferecendo uma pista que poderia ser desenvolvida. Eu não tenho que desenvolver todas as pistas que eu ofereço.
Não é o meu trabalho, nem é o trabalho de nenhum teorizador de uma disciplina. São sugestões, as teorias Agathe. Desculpa eu estar citando, eu acho chato isso. Um sujeito chamado Peter Agathe. Todos sabem quem é Peter Agathe, com certeza. Com certeza todos sabem quem é Peter Agathe. Eu estou dizendo isso de propósito, porque não sabem. E se nos reunimos aqui um mês depois, vou perguntar se, não sabendo, foram à biblioteca para tentar saber. Peter Agathe é um dos grandes geógrafos da nossa geração. Ele escreveu que as teorias são como redes. Elas são jogadas para colher os fatos e dar-lhes uma significação e dar-lhes uma valoração. Então, o teorizador não é aquele que trabalha o detalhe, inclusive porque nenhuma teoria é aplicável imediatamente, isso não existe. Essa famosa, me refiro agora aqui aos estudantes de mestrado e doutorado, esse famoso capítulo que vocês são chamados a escrever, chamado, como é que chama mesmo? Não sei o que teórico. E não é teórico coisa nenhuma. Na realidade é um discurso da geografia e que não é teórico exatamente porque falta a intermediação. Falta a teoria menor, que não existe exatamente porque a epistemologia da geografia não é corretamente ensinada. O que impede os estudantes de fazer corretamente o seu trabalho. Eu tenho que dizer isso, sou eu o único que pode dizer isso. Consegui todinho. Duvido que alguém aqui possa se levantar e dizer isso e ainda receber das pessoas atingidas um grande sorriso e depois palmas. Então, esse trabalho da proposição de uma grande rede, que é a teoria, que é o trabalho do homem que se aplica às questões teóricas, tem que ser sempre sucedido pela produção de uma teoria menor, que apenas é produzida a partir das situações empíricas, a um nível menor. É a partir daí que eu começo a trabalhar. Só que na 90% das dissertações e teses que eu leio aqui, há esse famoso capítulo inicial, que é bonitinho, sem nenhuma dúvida, mas que podia perfeitamente deixar de ser redigido. A questão da totalidade. É a questão da totalidade que obriga os disciplinares a buscar uma produção totalizante dentro de cada disciplina. Porque a totalidade, sobretudo hoje, com a globalização, que é formada a totalidade por um sem número de variáveis, como tentar interpretar se cada um do seu cantinho não oferecer a sua contribuição? O geógrafo, o sociólogo, o antropólogo, o não sei o que mais, até o economista, eu creio que o seu trabalho teórico pode ajudar, deve ajudar a produção do entendimento do que é a totalidade. Essa totalidade que se dá pela sua funcionalização, ela só é vista, encarada, tocada, através da funcionalização. Então não se pode dizer, o fulaninho é funcionalista, porque tratou a função. Mas se você não trata a função, como é que você
vê a totalidade funcionando, existindo, porque a totalidade só existe, perdão, ela é sem funcionalização, mas ela só existe funcionalizando-se. Isto é, eu tenho que ser bastante humilde para ver como, nos diversos cantos do planeta, a globalização. Ela ninguém reclamou que a expressão desigual combinado não está no texto. Se houver um outro debate, eu exijo que me critiquem também isso. Já que criticaram por tanta coisa que não está no texto, havia que criticar também a ausência dessa expressão. Então, esse movimento desigual combinado que produz lugares é exatamente que nos permite rever a totalidade. Então, se eu não sou capaz de perceber a sua funcionalização, eu não vejo a totalidade em toda a sua dimensão. Então, eu fico falando de totalidade porque eu li no Marx, que era um dos problemas do marxismo acadêmico e do marxismo geográfico em particular, essa utilização repetitiva de teorizações que não têm mais vigência no mundo atual, mas que continuam sendo repetidas. Essa forma de fetichização do marxismo de Marx, em lugar da busca de uma renovação do marxismo, como fizemos aqui, sem em nenhuma página está dito isso, mas foi esse o trabalho. De forma a que a realidade do nosso tempo pudesse ser aproximada, não digo que revelada, mas aproximada. É esse o nosso trabalho. Quanto à ontologia do espaço, eu aproveito para fazer uma homenagem a Armando, seu mestre, de quem todos temos uma lembrança muito forte pela sua enorme capacidade de ser ele mesmo, pela sua enorme vocação acadêmica, pela sua coragem intelectual, mas também pelos alunos que ele formou nesta casa. Eu creio que ele tentou, por várias vezes, essa ontologia do espaço. A questão é que, além da ontologia do espaço, de se fazer um enunciado a respeito da ontologia do espaço, havia que passar as proposições intelectuais. Não confundir proposições intelectuais e proposições políticas, não é a mesma coisa. Pode haver a consciência lá no ponto qualquer da trajetória, mas não é a mesma coisa. Então, essa propositura intelectual que demanda a construção, às vezes, de conceitos inexistentes e que, quando não há um exame acurado da razão de ser desse conceito, ele é abandonado, ele não é estudado, ele não é analisado, ele não é considerado, o que é dramático para quem se devota a produzir esses conceitos. Essa ontologia do espaço é como se eu passasse da necessidade de entender o ser do espaço e pudesse ser capaz de trabalhar a existência do espaço. Essa existência do espaço que me preocupa. E essa existência do espaço que me leva a pensar que ele é uma instância e, por conseguinte, ele tem um papel autônomo na vida social, mas ele só terá um papel autônomo na produção das ideias para a vida social se eu considerar como território usado. Se eu não tomar como ponto de partida a noção de território usado,
Eu não vejo o território como sendo capaz de agir. Não é a ação como está no livro dos sociólogos. Repito, cada vez que devemos exprimir uma ideia, tropeçamos com as palavras pré-existentes. Não creio que seja uma novidade que eu estou dizendo, porque Kant, já que foi certamente mais talentoso do que eu sou, Kant, ele também tinha essa enorme dificuldade, só que ele entregou aos seus estudantes a tarefa de encontrar as palavras. A mesma coisa aqui. Então, o que eu quero que se discuta são as ideias. Eu acho que a discussão sobre as palavras que a gente usa, quando a gente já definiu os conceitos, é covarde. Não chega a ser uma discussão que quer, digamos, fazer progredir. Felizmente não houve isto aqui. Mas, às vezes, acontece esse tipo de discussão, que é uma discussão puramente vocabular, que não é uma discussão conceitual, que é essa que é central. E é por isso que a gente fala. Ninguém fala com uma palavra solta. As pessoas não grunhem. Elas organizam frases. É isso que faz a diferença entre... E de fora. Elas organizam frases. É isso que faz a diferença entre... E de fora. De estilo utilizado exatamente para provocar atenção, como nós conseguimos, dos leitores, que se perguntam por que território usado? Por que território usado? É porque não é um território tal como nos ensinaram os nossos mestres, tal como escrevemos, e não queremos mais escrever assim. Porque o que nos interessa fazer é isto, para também superar aquela coisa do marxismo maxilar, da relação sociedade-natureza, que todo mundo sabe que não existe isso na prática social. Porque a sociedade não tem relação com a natureza em si. Ela tem relação com o território usado ou na perspectiva do seu uso. Então, a gente repete que o Marx repetiu, é muito fácil. Um certo marxismo geográfico é a escola da simplificação. E, com frequência, quando a gente não tem mais nada a dizer, pega uma frase de Marx e joga na cara dos ouvintes. Mas não quer dizer que você está fazendo avançar a disciplina porque usou uma frase de Marx. Sobretudo que o que Marx escreveu tem que ser revisto em função da história do presente, como estamos fazendo. Isto é, não há relação do homem com a natureza. A prova é o significado da Amazônia. É o significado da Amazônia. Não durante a minha vida, que é longa, mas durante a vida de vocês mesmos. A Amazônia teve diferentes significados. A Amazônia, essa entidade dita natural, teve diferentes significados, função do conhecimento sobre ela, função dos usos que ela pode permitir, função da história que ela sugere. Por conseguinte, sem a noção de território usado ou passível de uso, de território agido ou suscetível de ação, eu não passo a avançar o conhecimento geográfico como conhecimento social, porque o que eu desejo é que a minha disciplina se inclua entre as ciências sociais. E é por isso que a geografia física, ela é uma parte da geografia humana e assim deveria ser ensinada. Eu paro aqui.
consultando o professor Milton para saber quanto tempo ele ainda dispõe, né, para o debate. Meia hora foi a resposta que ele deu. Nós agradecemos a boa vontade do Milton, sempre, e passamos a palavra para quem quiser fazer uso dela. Bem, agora abrimos o debate, né, professor? Vamos bater bola aí. Eu gostaria de fazer duas perguntas, que é o seguinte: há uma sucessão de enunciados. Uma vez aceito o primeiro, muitos deles se tornam decorrência do primeiro. Eu, inclusive, na minha fala, coloquei pontuações, quer dizer, uma posição de método, leva uma visão do objeto, interdita outras, etc. Então, eu acho que a questão central mesmo é a seguinte: como se legitimam as teorias? Eu acho que essa é a questão básica, certo? Como se legitimam as teorias, certo? E a segunda questão, essa assumidamente provocativa: como fugir da escolástica fazendo uma leitura e ouvindo religiosamente? Qual é a primeira? Como se legitimam as teorias? As teorias, elas são legitimadas através daquele caminho entre o sistema de conceitos e o sistema da realidade, né? Então, a realidade é una, não é? Não há realidade que não seja una, e no processo intelectual nós a subdividimos e produzimos os conceitos com os quais enfrentamos de novo a realidade. É esse enfrentamento que me parece que legitima se eu posso usar aquele conjunto de conceitos para enfrentar uma determinada situação. Senão, não. É evidente que não há um só sistema de conceitos. Eu aqui estou defendendo o meu, mas eu defendi outros meus também, que fui deixando para trás. O que significa que o primeiro a duvidar do que eu escrevi foi o próprio, propondo outra coisa. É evidente que o autor, se ele realmente é intelectual, não está preocupado com a legitimação pelos outros. Porque não é isso que se trata, sobretudo em épocas de onde o interesse tem um papel muito forte na produção intelectual. É muito simples dizer, olha, mas ele escreve muito bonitinho, etc., mas não é utilizável. Ou, às vezes, não é utilizável se eu tenho um objetivo para ser parcializado. Aquilo que Camille Vallot, já em 1922, chamava de geografia utilitária, que ele tinha medo de ensinar. Eu paro aqui. Consultando o professor Milton para saber quanto tempo ele ainda dispõe, né, para o debate. Meia hora foi a resposta que ele deu. Nós agradecemos a boa vontade do Milton, sempre, e passamos a palavra para quem quiser fazer uso dela. Bem, agora abrimos o debate, né, professor? Vamos bater bola aí. Eu gostaria de fazer duas perguntas, que é o seguinte: há uma sucessão de enunciados. Uma vez aceito o primeiro, muitos deles se tornam decorrência do primeiro. Eu, inclusive, na minha fala, coloquei pontuações, quer dizer, uma posição de método, leva uma visão do objeto, interdita outras, etc. Então, eu acho que a questão central mesmo é a seguinte:
como se legitimam as teorias? Eu acho que essa é a questão básica, certo? Como se legitimam as teorias, certo? E a segunda questão, essa assumidamente provocativa, como fugir da escolástica fazendo uma leitura e ouvindo religiosamente? Qual é a primeira? Como se legitimam as teorias? As teorias, elas são legitimadas através daquele caminho entre o sistema de conceitos e o sistema da realidade. Então, a realidade ela é una, não é? Não há realidade que não seja una, e no processo intelectual nós a subdividimos e produzimos os conceitos com os quais enfrentamos de novo a realidade. É esse enfrentamento que me parece que legitima se eu posso usar aquele conjunto de conceitos para enfrentar uma determinada situação. Senão, não. É evidente que não há um só sistema de conceitos. Eu aqui estou defendendo o meu. Mas eu defendi outros meus também, que fui deixando para trás. O que significa que o primeiro a duvidar do que eu escrevi foi eu próprio, propondo outra coisa. É evidente que o autor, se ele realmente é intelectual, não está preocupado com a legitimação pelos outros. Porque não é isso que se trata. Sobretudo em épocas de grande onde o interesse tem um papel muito forte na produção intelectual, é muito simples dizer, olha, mas ele escreve muito bonitinho, etc., mas não é utilizável. Ou, às vezes, não é utilizável se eu tenho um objetivo para ser parcializado. Aquilo que Camille Vallot, já em 1932, chamava de geografia utilitária, que ele tinha medo dessas geografias utilitárias. Quanto a ouvir religiosamente, é a postura de gente educada numa assembleia de intelectual. Numa assembleia intelectual, a gente vem ouvir religiosamente mesmo. Ou então não vem. Não vou cometer a demagogia perante os meus estudantes e dizer-lhes outra coisa. Ao contrário. O que eu lhes digo é que tem que saber ouvir religiosamente para aprender como se produz de forma rigorosa, que é um dos grandes problemas. Porque se eu não aprendo a produzir de forma rigorosa, jamais produzirei de forma rigorosa. Por conseguinte, meu primeiro dever com os estudantes é exigir deles uma atitude de respeito ao que eu faço na sala de aula, que é também uma atitude de respeito a si mesmo e a tarefa que aceitou cumprir, que é a tarefa de ser estudante. A palavra continua aberta. Boa noite. Não quero cansar o professor. Vou reduzir. Eu vou reduzir bastante a minha fala. Eu acho que já foi dito muito. Mas eu queria, já que o senhor falou do desenvolvimento desigual combinado, dizer que, entre outras coisas, eu senti falta na discussão do território usado como totalidade das diferenciações desta totalidade. Ficou tudo chapado. Qualquer sujeito usa o território de forma igual e idêntica ao outro. As empresas não são idênticas ao Estado, que por sua vez não são idênticas aos habitantes. As formas de uso são diversas. Existem estruturas de dominação que é preciso enfrentar. Agora, o
porque trata as partes dessa totalidade praticamente como idênticas, com idêntico estatuto, seu povo, entendeu? Eu entendi a importância de registrar o perigo das fragmentações estritas, que passam por uma instrumentalização estrita da disciplina, concordo perfeitamente com isso, é muito importante, mas, por outro lado, teria que haver um diálogo entre as fragmentações e a noção de totalidade mais complexo no manifesto, para que ele tivesse a potência de fazer essa sugestão. Também senti falta deste diálogo mais estreito entre as fragmentações e a totalidade. E também acho, como dita, que criou-se uma menor incoerência no final, porque assumiu-se a disciplina como uma totalidade fechada e a proposta do manifesto ia na direção de considerar a importância da noção de totalidade. E ela não só abria a disciplina contra as suas fragmentações internas, mas abria a própria disciplina para outras disciplinas. Então, houve um problema que a Ana até mencionou, lógico. De fato, houve uma questão lógica, um inconveniente lógico durante o manifesto. Agora, o que eu queria dizer, mais do que tudo isso, porque todos os colegas já falaram, o senhor já se posicionou, esse não é o começo, meio e fim do seu trabalho. Eu queria dizer que no manifesto aparece uma discussão sobre as graduações, falando das fragmentações nas graduações. Eu queria dizer para vocês que vocês estão no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, que tem um dos melhores currículos desse país, se não o melhor, com todos os inconvenientes que ele tem. Porque ele começa com uma noção de totalidade, e quem está no primeiro ano sabe disso, quem está no segundo ano vai saber disso, costura uma noção de totalidade, a partir da qual apresenta os recortes analíticos. Eles não se tornam totalizantes e totalizações parciais, porque foi pensada a graduação no sentido de imaginar uma discussão totalizante no primeiro e segundo ano, para depois fazer recortes verticais, e no último ano e no penúltimo ano volta-se a costurar esta totalidade. Então, com o nome geografia urbana, com o nome geografia agrária, os nomes clássicos ou não clássicos, vocês estão, e eu fui da Comissão de Ensino da Geografia, eu li vários currículos, li várias faculdades. Aqui, nosso currículo é ímpar. Quando ele foi pensado em 1988, ele foi pensado desta forma complexa. Não era para fragmentar conhecimento e vocês viverem a fragmentação de forma estrita. É para pensar os cortes verticais a partir de noções de totalidade que lhes são apresentadas nos seus inícios e nos seus finais. Tá? Então, nós vamos passar por um processo de discussão do nosso currículo, mas nós precisamos passar não como tábula rasa. Ele é uma enorme conquista que nenhuma outra faculdade neste país tem igual. Obrigada. Prefiro que haja muitas perguntas. Esqueci. São Biratã. Meu nome é Biratã, sou estudante de terceiro ano de Geografia. Boa noite, professor. Professor, nos últimos 2 livros, o senhor tem citado e reafirmado de forma insistente a questão do conhecimento sistêmico. O senhor sempre fala, os estudantes têm que ter uma noção de conhecimento sistêmico, mas não diz exatamente o que é esse conhecimento sistêmico, né? E principalmente qual é a relação que esse conhecimento tem com a física. Qual a abstração que o senhor tirou da física que tanto me fez evoluir nesse pensamento? E a segunda, ainda, no livro que o senhor fez sobre, no livro que tem sobre a entrevista, o senhor foca a questão do discurso político e frisa insistentemente a eficácia desse discurso. Agora, a minha pergunta é, nós realmente, digo nós geógrafos aqui do departamento, conseguimos acompanhar a evolução dos acontecimentos ou acabamos por cair no vazio conceitual? Digo isso pois o discurso político, sem um devido debate da parte ouvinte, ou seja, o senhor fez seu discurso e nós devemos debatê-lo, nos fará engendrar para
para a ideologia. Sem o debate dos seus conceitos, nós acabaremos engendrando por uma ideologia. Isto é, fazer a simples repetição das suas ideias sem saber realmente a essência delas. Agora a pergunta é, a geografia morreu como teoria conceitual? Como teoria conceitual, como conceito, né? Eu tenho a impressão de que vai ser necessário de... Você quer falar logo? Eu me coloquei para falar, posso falar? Agora eu espero. É melhor haver uma ordem. Acho que foi feita uma questão, eu acho que é melhor enfrentar. A cara já fica nervosa por quê? Aguarda, pô. Bom, eu não creio que o departamento esteja em tela de juízo, porque eu tenho a impressão que contribuí enormemente para o aperfeiçoamento dos currículos desse departamento. Certamente a minha contribuição foi a maior nessa tarefa. O que eu estou reclamando é que, conversando com meus alunos, com frequência eu fico decepcionado porque não sabem do que estão fazendo na faculdade. Não sabem claramente. É essa que é a minha preocupação. Os que foram meus alunos aqui se lembram que eu pergunto sempre: o que é que vocês estão fazendo aqui? E eu continuo dizendo: o que parece é que vocês são desmanchados durante a graduação e vêm para a pós-graduação para acabar o seu desmanche. Bom, eu posso ter aluno de pós-graduação os piores também. É possível. Não é isso? Que me mandem exatamente o revoltado do departamento. Né? Mas não, o que não é essa discussão? Porque ninguém é mais defensor do departamento que eu, não é isso? E sou muito sensível a... Gostaria que discutisse um pouco mais do que eu escrevo, por exemplo. Gostaria. Gostaria que lessem o que eu escrevo. Gostaria. E me magoa que não leiam. E que assim mesmo discutam. Que assim mesmo discutam. Mas a questão não é propriamente essa, né? E conosco a discussão é mais simples, porque nós trabalhamos juntos, à distância, mais proximamente, desde muito tempo. A questão da totalidade fechada, eu não creio que isso se dê no que eu escrevo. Não, professor, na natureza do espaço ela não é fechada. Mas então, mas peraí, a natureza do espaço é de 96. O manifesto é de 2000. Enquanto eu não escrever que repudio, eu não posso, num texto de 10 páginas, retomar cada. Acho que também é uma solicitação abstrusa. Não é obscena essa palavra. Exagerado.
Isso é grave. Por quê? As disciplinas começam pelo estudo dos conceitos, que é o seu vocabulário. Se eu não dou ao estudante esse vocabulário no primeiro ano, o que eu estou dando pode ser interessante, mas não o arma para discutir. Esse é que é o problema. Então eu tenho que mudar o ensino, tanto da história do pensamento geográfico, quanto da teoria e método, no duplo sentido. História geográfica, a história dos conceitos na geografia como foram evoluindo. Aí eu tenho que pegar Camilo Valor e ver como é que ele trabalhou tal e qual tema. Ou Vidal ou Ratzel. Esse é o meu trabalho. Dar aos estudantes o vocabulário. Quando eles não podem ler. Como não podem ler, senhores. Não podem ler. E não leem porque não podem ler. E não podem ler porque não lhes foi dado um vocabulário. Essa é a minha reclamação. E quanto à teoria, ela é o presente, significado na ideia. Não dá para voltar à história do pensamento. É o pensamento correspondente ao presente. É isso. Então essa correção tem que ser feita. Eu não queria trazer esse tipo de assunto para cá. Já que me reclamam, eu faço. Eu penso que entre pessoas intelectuais, muitas vezes o que fica na filigrana é mais importante. Como responderia ao Biratã? Onde é que está o Biratã? Tão articulado, o Biratã. Mas o Biratã, o debate é essencial no efeito na polêmica. O debate essencial é você, havendo religiosamente escutado, como fez o seu dever, o mestre tinha a dizer, é que você vá para casa durante uma semana, um mês, um ano. Pense sobre o assunto, como eu fiz quando tinha sua idade. Eu acho que esse que é o debate central. Não é levantar e dizer que se o sujeito tem uma ideia, é que ele custou tempo enorme para produzir. Então não sou eu que vou levantar e fazer uma crítica destruidora de um trabalho que levou tempo para ser, como se diz, usar a expressão de vocês, fechado. Né? Então eu acho que essa coisa de levantar e dizer, penso assim, não tem nada a ver com democracia intelectual. Não vamos usar as palavras incorretamente, não. A democracia intelectual, o professor trazer honestamente, claramente, o que ele pensa para falar. É isso. Porque muitos professores pensam, mas não trazem para a sala de aula. Então eles não democratizam o que sabem. Está entendendo, filho? Quanto à física, ela aparece a sua influência mais fortemente no livro Por uma Geografia Nova. Eu imaginei que podia me inspirar na coisa física e compreendi que não era por aí. Mas me serviu muito como, digamos assim, fábrica de possibilidade nova de abordagem. Mas não se trata de fazer uma coisa física como Conte pensou que podia fazer para a sociologia. Não se trata disso. Porque a sociedade é outra coisa. Né? E a palavra sistema, é curioso que o marxismo acadêmico e geográfico anatemizou a palavra sistema. Eu achei tão engraçado, porque o Marx usou com tanta abundância a palavra sistema e tanta propriedade, que eu acho quase engraçado que uma parte dos marxistas venha para cá dizer, olha, essa palavra não pode usar, porque se você está usando a palavra sistema, você é positivista. Como se eu fosse positivista ou outra coisa, por uma outra palavra que eu uso.
eu acho que é a forma como abordo a realidade que permite dizer, aprender sobre as minhas posições frente à realidade. E por que razão um de nós não pode criar coisas novas no domínio da produção das ideias? Por quê? Por que temos que estar sempre referindo a outros autores? Por quê? Por enquanto é só. Para me descansar. Eu queria dizer, aliás, os alunos que estão aqui têm a enorme felicidade de ter visto esse debate. Esse debate acadêmico, e raro às vezes, né? Ele coloca em prática o fato de que é possível o exercício da liberdade do pensar diferente, né? Nós temos várias visões de mundo, que a partir delas é possível entender o mundo que a gente vive. E cada uma dessas visões coloca ou levanta a questão de que existe um caminho teórico-metodológico para que essa análise do mundo se realize. Então, nós não podemos dizer que existe um verdadeiro e um falso. O que nós estamos tentando é cada um, com aquilo que acredita, com os instrumentos do seu trabalho, com a sua posição, né, caminhar do ponto de vista teórico-metodológico no sentido de desvendar a realidade. Eu acho que os nossos colegas que falaram nessa mesa são todos pesquisadores, pessoas que pesquisam e que trouxeram aqui uma reflexão a partir do trabalho que fazem, e vocês foram felizes, nós somos todos felizes de poder ouvir esse debate. E eu acho que eles levaram as últimas consequências à sua própria proposta, quer dizer, o processo de conhecimento é cumulativo, sem a crítica o conhecimento não avança, e ele avança exatamente na medida em que ele se dá de forma reflexiva e de forma séria e ética, como foi feito aqui. Eu acho, professor, o seguinte, não está, do meu ponto de vista, como eu entendo, não está em questão a sua obra. Sua obra, nós conhecemos, ela tem uma potência, não só de análise do mundo, mas ela tem uma potência política, inclusive, porque ela desvenda. Então, todo o trabalho que se propõe acadêmico de desvendar e de refletir o mundo traz em si uma reflexão que é também de ação, que é também política. Eu acho que o que foi proposto para hoje é discutir o manifesto. E o problema que o manifesto coloca é que ele não tem, por mais que nós conhecemos a sua obra, quando a gente fala num manifesto, a gente esperava outra coisa. E ele não tem a potência da sua obra, né? Em alguns momentos eu sequer conseguia ver a sua obra lá, né? Então, eu acho que essa é uma colocação, talvez seja uma impressão para a gente pensar. De qualquer jeito, eu acho o seguinte, como é que a geografia, através da geografia, nós podemos entender o mundo que a gente está vivendo, né? Decifrá-lo, né? Nesse sentido, eu acho, e queria levantar só uma questão, não temos tempo, que é a questão do território usado, né? Eu acho que é uma questão importante. Bem, o que se coloca em relação ao território usado é o seguinte, o território usado, que é a primeira vez que eu vejo escrito, né? Ele aparece como um sinônimo de espaço, né? E aí, bom, aí eu fiquei pensando, então, qual é a potência, então, do território usado no sentido de superar a noção de espaço, né? Que se pretende colocar como totalidade, né? E aí, por dentro desse raciocínio, me parece que o uso, né, que eu acabei de entregar o trabalho, a categoria uso, ela tem uma potencialidade muito grande. A produção do espaço social recoloca o sentido do uso num outro patamar, né? Num patamar que nos permite pensar pensar o modo como as contradições da sociedade se realizam no miúdo, no banal, na vida cotidiana, né? Revelando as contradições entre um espaço que se produz enquanto valor de uso, um espaço que se produz enquanto valor de troca, mas o uso permite pensar alguma coisa que é do plano da filosofia, que é a questão da apropriação. O uso nos revela a possibilidade de discutir a vida
e aí redefinir a prática social num outro patamar. Então o uso tem, para mim, do meu ponto de vista, uma potência. Ele se liga e revela uma espacialidade social, ele revela uma articulação entre o espaço e o tempo no plano do cotidiano, e ele vai iluminar a prática no seguinte sentido, em dois momentos, eu acho. Em primeiro lugar, o processo de apropriação do espaço permite revelar o fato de que esse espaço produzido no mundo moderno hoje, né, produto da globalização, ele é organizado pela técnica, por modelos socioculturais, ele é dominado pelo Estado, ele é fragmentado pelas empresas imobiliárias, ele está submetido à generalização do valor de troca, mas, ao mesmo tempo, o uso permite e contesta um entendimento, por exemplo, sobre a cidade, planejada do ponto de vista do lucro ou planejada do ponto de vista do lucro, né? Então, o uso nesse momento, revelando a vida e revelando o emprego de tempo, ele revela a vida humana, né? Nesse sentido, ele revela e pode revelar e apontar o plano do possível, né? O possível, um novo momento nas relações sociais, né? A prática criadora e não a prática produtivista. Nesse sentido, eu fico pensando que o uso, ele, do ponto de vista da apropriação, ele pode nos levar a pensar um projeto novo para a sociedade, um projeto novo, né? E não, por exemplo, um novo modo, por exemplo, pensar o planejamento. O planejamento também pode pensar como uma estrutura, uma estratégia do Estado, enquanto dominação do Estado para dominar o espaço. Então, o uso me permite pensar aonde é que nesse banal estão as insurgências, as insurreições, aonde é que essas pequenas revoluções cotidianas podem acontecer. Quer dizer, ele revela uma possibilidade de entender o mundo num plano de múltiplas contradições que se revelam na vida cotidiana enquanto projeto, né? Então, nesse sentido, me parece que o uso tem potencialidade, né? Então, foi nesse sentido que eu estava entendendo o uso. E essa potencialidade do uso, ela escorrega na questão da adaptação, né? Quer dizer, o território usado, articulado uma ideia de adaptação, tanto dos investimentos, como a adaptação como estratégia de sobrevivência, né? Como a adaptação, ela me parece tirar a potência. Como a gente está falando em manifesto, me parece que o uso tem essa potência e o método, né, permite construir a ideia de um projeto mesmo, né? De como é que no espaço se revela a dominação e a possibilidade de superação dessa dominação, um processo contraditório de lutas violentas na nossa sociedade, né? E pior que isso, escondidas, não reveladas. Então, cabe à geografia um papel importante de revelar, né, essa produção de espaço, a produção social, o uso, coloca essa discussão da produção social do espaço, revelando aquilo escondido, né, e que coaja a nossa sociedade. Então, eu acho, por exemplo, que a análise do espaço hoje é fundamental para entender a nossa sociedade, para entender a realidade que a gente está vivendo e para perceber aonde nessa realidade se encontra o possível. Eu vou lhe deixar sentar primeiro. Estou pensando por dentro do raciocínio. Eu acho que você falou muita coisa. Então, o primeiro processo, digamos, quando a gente pretende, porque a questão é analisar, não é fazer discurso em torno de palavras, né? É enfrentar a tarefa da análise. Assim como redigir é cortar palavras, também a análise, para ser trazida a um público ávido de conhecimento, é também isso. No primeiro momento eu vou encontrar aquele mínimo de elementos que refazem a totalidade em questão. O que você não fez porque você se apressou na discussão mais ampla das duas palavras território e usado juntas, como você deliberou juntá-las. Mas aí você teria que ajuntar o resto. Como é que eu trabalho isso? Essa é que é a questão, Ana Família.
não é somente produzir uma palavra, porque isso pode dar tanto na produção de um glossário como de um bestiário, o que frequentemente a gente escuta. Então, o problema não é da produção nem de um bestiário, nem de um glossário, mas de um conjunto de elementos que permitam a análise. Eu faço um discurso mais fluente e bonito, mas não contribuo. Um discurso que pode ser reproduzido a propósito de qualquer coisa. Eu acho que esse é o problema que é central. Quer dizer, como é que eu produzo esse sistema de conceitos que permitem enfrentar uma dada situação, uma dada realidade, legitimando, alguém perguntou a questão da legitimação aqui, esse trabalho intelectual. Porque se eu digo a sociedade tem que ser melhorada, eu tenho que poder intervir, isso qualquer pessoa diz. O Dr. Maluf também diz isso. Agora, o nosso trabalho é diferente, como é que, diante da sociedade, tal como ela é, eu, sociólogo, eu, antropólogo, eu não sei o quê, eu, geógrafo, proponho trabalhá-la. Acho que essa é a questão. A questão do território usado, eu acho que ela não aparece, talvez, nesse livro muito, porque a gente vai acrescentando pouco a pouco. E, na realidade, a questão dos eventos, Ana Fanny, nos ajuda a trabalhar isso que você reclama. Quer dizer, como é que o mundo deixa de ser para existir? Através dos eventos. Né? Os eventos transportam a ação possível naquele presente. Pelos atores. Eu não preciso dizer que os atores não são iguais. Eu não tinha que me reclamar como se eu fosse o pior do sujeito da direita, que eu não disse que as pessoas são desiguais, pelo amor de Deus. E essa injúria eu não posso aceitar. De que eu não excluo as diferenças dentro da sociedade. Eu acho que não dá para dizer isso em público. Entendeu? Agora, então nós temos, entendeu, uma série de eventos produzidos a partir de um conjunto de possibilidades que caracterizam o mundo num dado corte de tempo, e é isso que faz com que o território seja usado por ricos, usado por pobres, usado por negros, usado por mulheres, usado por brancos, usado por pessoas cultas, por não cultas, por intelectuais, por trabalhadores. É isso. Isso está implícito no discurso. Não tem o que estar dizendo aquela vez. Não, eu sou da esquerda, o seguinte, tem as classes sociais, os homens não são iguais, tem a exploração do homem pelo homem. Olha, não é isso. Eu acho que há uma forma acadêmica, de insistir, porque isso aqui é a faculdade de trabalhar, que supõe um trabalho anterior. Não é cogumelo do trabalho intelectual. O trabalho anterior do próprio ou de outros. É evidente aquela coisa que o Marx falou, de subir no ombro do outro. Como eu subi no ombro de Giraldo da Blast, de alguma maneira, e mais perto de mim, de Pierre Jorge, mas sobretudo de Jean Tricard. Não é isso? Eu acho que é essa que é a coisa. Então, é essa questão da análise que é central e que é pobre na nossa disciplina. Temos que reconhecer isso. Reconhecer para nos emendar. Reconhecer para melhorarmos. Não é para nos justificar na nossa fragilidade. Ao contrário, superar a fragilidade com a coragem de dizer sou fraco. Que é a única forma de avançar. O orgulho de alcançar e a humildade de saber que, na realidade, jamais se alcançou. E há que sempre continuar buscando. Eu acho que esse é o debate.
E estou certo que você está de acordo comigo. Eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer, mas não tem importância. Mas é porque eu entendi que eu estou dizendo isso. Nós chegamos ao fim da sessão. Agradecemos, em primeiro lugar, ao Milton pela disposição, pela boa vontade, pelo dinamismo, né, intelectual reconhecido por todos. E agradecemos a todos os presentes. Obrigado. Muito obrigado. Eu espero que discussões desse tipo se reproduzam e se multipliquem. Possivelmente não poderia estar em todos, porque não tenho uma força física para enfrentar, mas tem gente jovem aí, como a Ana Fani, como a Belinha, como tantos outros jovens que vão segurar a bandeira e deixar de fazer com que a geografia cresça no benefício do país.